Então, antes de começar o conteúdo aí, vou só tirar algumas dúvidas aqui, tá? Só para registrar. Beleza. Então, aqui está perguntando qual que é a distância percorrida até 5 segundos. Mas só que depois de 4, né? Não tem o que fazer. Beleza? Deixa eu ver aqui, porque sumiu todo mundo. Deixa eu ver aqui por quê. Ah, beleza. Aí, não tem o que fazer. Então, na verdade, você tem que se preocupar até 4 segundos, né? E como ele quer distância, você tem que calcular toda a área. Então, seria esse triângulozinho aqui, ó, tá? E esse trapézio aqui, ó. Essa área positiva toda aqui. E eu somo, independente se tem esse iníciozinho aqui, ó, que é negativo. Tranquilos? Eu somo isso aqui com o de cima porque está perguntando. Digamos que estivesse perguntando. Aí deixa como se fosse módulo, né? Com positivo, né? Exatamente. Deixa eu, É, Augusto, igual eu te falei mesmo. Ah, beleza. deixa eu É isso que disfarçar aqui, tava. fazer de conta que eu não estou resolvendo esse exercício. Mas digamos que eu fosse calcular deslocamento, certo? Se eu fosse calcular deslocamento desse Mas é gráfico, que. tranquilo? Ô, Carlos, Oi. mas peraí, porque, ó, a área do triângulo pequeno dá -2, né? Aí você teria que fazer, Você já tipo, fez a 8 conta aí. mais Não, -2, considera que ela aí daria positiva, 6. Vitória. Você vai considerar ela positiva. Você não vai É usar o sinal. Ah, sobre isso tá. aí. Isso, isso. Se eu for perguntar, Então se eu for. Pode falar. fica tipo 8 mais 2, então, independente que é negativo. Exatamente. Exatamente. Então você tem Ah, tá. duas perguntinhas aqui. Se for distância, que é o que está perguntando, distância percorrida ou não, né? Eu gosto de usar o termo completo. Sei lá, o percorrida me dá a ideia de que eu tenho que realmente percorrida, saber o quanto que ele andou, né? Então me dá uma ideia melhor de que eu tenho que somar todo mundo independente do sinal. E deslocamento não, né? Deslocamento não. E eu vou falar mais de deslocamento aqui, tá? Para não que talvez seja a dúvida seja justamente essa daí. Essa partezinha negativa aqui, né? Eu tenho que calcular. E depois essa outra parte aqui de cima. Calcular isso aqui tudo, né? Que eu vou chamar, sei lá, área 2 aqui e área um. E vou fazer mais. Vou colocar isso numa reta aqui, certo? Vou fazer isso aqui numa reta. Só para ver mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Vou pegar um marco inicial aqui qualquer, né? Um zero qualquer aqui, só para ver se facilita um pouco a nossa vida aqui. Se eu calcular a área um, né? O Vitória já até adiantou aí. Se eu calcular a área um é base vezes altura dividido por 2, Menos dois. né? Que vai dar. A base é um, a altura é 4, dividido por 2 vai dar 2 metros. Só que é o seguinte, aqui ele estava andando para a direita, ele estava andando para a esquerda. Não quer dizer necessariamente que ele está na posição menos 2 não. Ele pode ter saído daqui, eu vou colocar só para facilitar. Ele pode ter saído daqui, tá? Carinha pode ter saído daqui e andado 2 metros para cá. Ele pode ter feito isso, tá? A questão aqui é que eu não tenho essa informação. Eu só sei que ele andou 2 metros e ele estava andando para direita, para esquerda, perdão. Ok? E depois, o que ele fez? Que é a área 2, que é o trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Beleza? Aí a base maior vai de 1 até 4. É só 3. Às vezes a gente pega esse valor errado aí, é só 3. Aí depois eu pego a base menor, que é essa piquititica aqui, que vai de 2 até 3, ou seja, 1, né? A altura, que é a velocidade, dividido por 2. Então vai ficar aqui 4 vezes 4, né? 4 vezes 4, dividido por 2. Tá aí. 4 vezes 4 dividido por 2. Ô, Carlos, Oi.
E tem alguma situação de, tipo, quando te der para calcular a distância, que você tem que considerar o sinal negativo? Distância não. Distância, se perguntar distância, você vai fazer É os sempre cálculos. É, positivo. exatamente. Eu nem coloco negativo aqui, porque olha só, eu acabei de calcular a área. E calcular a área negativa, a área não faz sentido ser negativo, né? Então eu uso mais da interpretação aqui, ó. Tá? Para não correr o risco, às vezes eu somo. De eu ficar com isso aqui na cabeça que é negativo e na hora de somar, né, na hora de fazer algum cálculo aqui, eu confundi deslocamento com distância. Mas aí eu achei que 8, que foi a área 2, então o cara fez isso aqui. Ele saiu daqui, onde ele estava, e andou 8 metros. Agora ele está indo para a direita, certo? Então aqui na verdade não é a posição 8 metros, né? É 6. Né? Ele saiu do 2, andou 2 aqui, mais 4. Isso, 8. Certo? Então ele andou, depois ele volta, né? Andando para a direita, ele anda 8. Então, se eu for olhar de onde que ele saiu, posição inicial, para onde que ele foi, posição final. Se eu fizer um menos o outro, eu estou achando o deslocamento. Porque eu vou falar com você que ele deslocou só 6 metros. Né? Eu vou olhar de onde que ele saiu, posição zero, foi até ele finalizou no 6. Ele andou só 6 metros. Se eu perguntar, mas e aí, quanto que ele andou de fato? Qual foi a distância percorrida? Aí eu falei assim, ele foi 2 metros para a esquerda, depois ele andou 8 para a direita. Então eu sei que ele andou ao todo 10 metros, que é a soma das duas áreas, ok? Mas se perguntar sobre deslocamento, aí é diferente. Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo, Carlos. Então aí E separa bem o que é uma coisa da outra. Eu não gosto de colocar essa área como negativa, não. Se ele tivesse alguém ia perguntar alguma coisa, perdão, cortei. Ok, né? Se ele tivesse perguntado de cara, calcula deslocamento para mim, eu poderia, tá? Todo mundo já entendeu aqui, eu poderia falar assim, esse triângulozinho aqui, esse primeiro triângulo, ele é idêntico ao segundo, porque a base é um, a base também é um, né? E é E só uma, cortar, né? exatamente, as alturas são as mesmas, eu nem precisava calcular esses dois triângulos aqui não, ó. Então eu calcularia só daqui para frente, ó. Se o assunto fosse deslocamento, eu calcularia só isso aqui, ó. Vou chamar de área 3, né? Se o assunto fosse de cara e tivesse perguntado o deslocamento. Então Mas seria com distância. um trapézio também, né? Base maior mais base menor vezes altura, opa, vezes altura aí, dividido por 2. Então a área 3, a base maior seria de 2 até 4, né? 2. Mais a base menorzinha que é a mesma lá do outro, 1. A altura é a mesma, 4, dividido por 2. Então essa área aqui daria, embolou aqui um tiquinho, daria 3 vezes 4 dividido por 2, 12 dividido por. Então aqui eu estaria calculando de cara o deslocamento, por isso que deu 6. Olha lá, 6 metros. Ok? 6 metros. Beleza? O mesmo valor que eu havia achado aqui, ó. Por outro caminho, né? Por outro caminho aqui, mas achei o apenas o deslocamento aqui, ó. Tranquilos? Que deu Gauss, por que certo que não também. pega essa outra parte aí? Essa Essa parte. que eu risquei aqui, Essa aí. se a pergunta fosse qual o deslocamento, né? Aí o deslocamento eu tenho que considerar as partes negativas aqui, ó. Que esse, até aqui, até um segundo, ele andou para a esquerda, né? Aí depois ele andou a mesma quantidade durante o mesmo tempo, a um segundo, ele andou para a direita. Foi essa parte aqui, ó. Então, o mesmo tanto que ele andou aqui, ó,
para a esquerda e ele andou para a direita. Então, na verdade, só conta isso aqui, ó. Ah, tá. E isso aqui é a área 3. Seria só essa parte aqui, ó. Beleza? Beleza. O que eu poderia tirar disso aí é isso aqui, ó, tá? Agora, e se ele perguntasse, tá, eu lembrei de uma pergunta, às vezes tem muita coisa a ver, não, mas acho que o Vitória me perguntou isso, acho que eu nem respondi, né, Vitória? Não sei se foi exatamente isso. Aí eu vou até sair fora, ou seja, nós só calculamos aqui, né? Beleza. Tá? Aí se perguntasse, qual que é a velocidade média? Olha que o gráfico ficou retardado no início, porque saiu de 4, mesmo que seja negativo. Negativo só significa que está indo para a esquerda. Né? Então a velocidade saiu negativa, tá? E foi até o zero, que é a reta aqui quando cruzou. Retardado, beleza. Aí depois do 1 até o 2, acelerado. Chegou de 0 até 4. Depois ficou o quê? Uniforme, esse período aqui, ó. E depois ele retardou de novo. Então, na verdade, o uniforme mesmo foi só aqui. Aí ele poderia ter perguntado assim, mas calma aí. Qual que é a velocidade média? Qual que é a velocidade média? Então deixa eu abrir espaço aqui. Qual que é a velocidade média? A velocidade média, mesmo assim, essa não sei se soa estranho perguntar isso, mas eu posso perguntar. Velocidade média é distância por tempo. Mesmo que tenha sido retardado, acelerado, uniforme e retardado. Por quê? Qual foi a distância total que ele percorreu? 10 metros. 10 metros. Quanto tempo que ele gastou? Pois é, aí que tá. Eu uso 4 ou eu uso 5? Porque de O 4 a... 5. Isso, muito bem. Porque de 4 a 5 é como se ele tivesse ficado em repouso lá, parou para lanchar. Mas não interessa, essa informação aqui, ó, a velocidade média, ela é só uma noção, né? Uma aproximação do que ocorreu de fato, tá? Então vou usar o tempo total. Mas o tempo total? Mesmo que ele não tenha dado, pode ter parado ali na oca do milho ali, indo para Belo Horizonte para comprar o bolinho de milho, tá? Então aqui deu o quê? 2 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Média. Você sabe que se ele desenvolveu essa velocidade 2 foi durante algum instante, ou aqui, no meio do caminho aqui, ó, de 4 até 0, ou aqui, de 0 até 4. Ou aqui no final, né? Que foi de 4 até 0 de novo. Pode ser que em alguns instantes ele tenha apresentado exatamente essa velocidade. Mas você sabe que ele foi de menos 4 até 4. Né? Então, é só para ter uma noção mesmo, para quando perguntar não falar assim, mas ficou esquisito perguntar a velocidade média. Quem tem mania de achar que é exclusiva e ela não é, exclusiva do movimento uniforme, eu posso perguntar de qualquer uma. Tanto que na vida real a gente não anda só em movimento uniforme. Então ela não é exclusiva do movimento uniforme. Embora seja a formulazinha lá, simplesinha lá, da cinemática. De velocidade, né, média lá. Tranquilos? Ô, Dúvidas? Oi. Carlos, e quando eu digo assim, por exemplo, que a aceleração é constante, o que que eu quero dizer com isso? Ótima pergunta. Você quer dizer o seguinte, como já vimos isso aqui, você está querendo me dizer o seguinte. Primeiro, tem essa reta toda aqui, ó. Não, já borrisquei tanto aqui, né? Tem essa reta toda aqui, ó. Isso aqui, ó, durante todo esse percurso aqui, ó, eu posso falar que a aceleração foi constante. Aqui não teve, né? E aqui também é uma reta. Foi constante. E a gente só lida com aceleração constante. Vamos calcular a aceleração. Seria variação de velocidade sobre tempo. Como é uma reta só, tá? Eu posso calcular da reta toda ou só, como a reta não mudou, ou eu pego só o inicinho aqui, ou eu pego a reta toda. Tanto faz. Vocês vão ver que eu posso fazer. Se eu pegar a reta toda, eu vou pegar a variação toda de velocidade. Velocidade final
menos a inicial, ou seja, variou durante quanto tempo? 2 segundos. Então vai ficar menos com menos, vai ficar 8 sobre 2, vai dar 4 metros por segundo a cada segundo. Vou até colocar assim, ó. Por quê? Faz sentido? Olha, realmente, a velocidade mudou 4 metros por segundo em 1 segundo. Né? Porque mudou 4 aqui, depois mudou mais 4 e mais 1 segundo. Então ela está variando 4 metros por segundo a cada segundo. Ou eu poderia pegar só o primeiro trecho, que é pegar a variação de velocidade toda, que seria zero, que é a final, né? Chegou aqui, ó. Menos a inicial, que começou com menos 4, dividido por 1 segundo, que aí eu estaria pegando a metade da reta só. Então ia ficar 4 dividido por 1. 4 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa do de cima. Né? Então significa que, não sei se foi exatamente isso, Vitória, que você perguntou, mas significa 4 metros por segundo a cada 1 segundo. Certo? E significa Então, a que aceleração sempre vai ser constante, né? Não tem, tipo, aceleração nós, inconstante. nós não vamos lidar com situações onde a aceleração não seja constante, porque senão fica difícil de prever alguma coisa. É, no primeiro segundo, o máximo que pode acontecer é, no primeiro segundo, a velocidade, a aceleração era 4 metros por segundo. A velocidade mudou 4 metros em 1 segundo. Aí, chegar aqui, a reta mudar a inclinação. Né? Chegar lá, variou. Ô, Carlos, me tira Chegar uma aqui, dúvida. mudar a inclinação assim, ó. E sofrer uma Num, variação diferente. Só isso. Oi. num gráfico que tem a aceleração como uma reta, isso que eu fico com dúvida. Mesmo sendo uma reta, ela ainda está acelerando? Ainda tem a aceleração? O Se- exercício 5 é assim, Carlos. Pega ele pra você ter de base. Ah, tá. Sim. Ele é um gráfico de velocidade em função do tempo e tem uma reta inclinada, né? Porque não adianta ser essa retinha aqui, né? Aqui eu já não teria aceleração, né? Aqui eu tenho uma reta positiva, né? Porque está virada para a direita e aqui no finalzinho eu tenho uma reta negativa. Se você calcular a aceleração aqui no finalzinho, ó, vai dar diferente daqueles valores que eu calculei. Eu calculei, deu positivo, 4, positivo. Se você calcular aqui, vai dar negativo. Eu posso até voltar aqui para analisar uma outra coisa desse gráfico aqui. Mas beleza, para não falar que eu estou dando dois exercícios, considere o gráfico abaixo, que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo, não quer dizer que é uniforme, em função do tempo. E tem as afirmativas sobre a aceleração, dá para calcular, porque a aceleração é a inclinação do gráfico. Distância percorrida também dá para calcular, porque é a área do gráfico. E velocidade varia uniformemente e o móvel percorre 10 metros a cada segundo. Isso aqui está errado, por quê? Se existe aceleração, a velocidade está mudando, certo? Se a velocidade está mudando, como que ela consegue percorrer sempre a mesma quantidade no mesmo tempo? Então essa afirmativa está em desacordo com as duas primeiras. Ó. E aqui no final ele fala que a aceleração é constante e a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Aí eu tenho que calcular aqui. Eu já vi que não é porque ela aumentou 10 em 10 segundos. Como é que ela vai aumentar 10 em 1? Se aqui ela aumentou de 0 a 10 em 10 segundos. Então as duas últimas aqui, né, não tá condizente com as outras informações aqui. Beleza? Então vamos voltar para a pergunta agora que a questão me desviou aqui. A pergunta foi como que a aceleração pode refazer? Por favor? É que eu sempre fico na dúvida, né? Tem um gráfico. Quando a setinha tá assim, tá reto, né? Sim, Não é uma assim. É no 10, né? Essa retinha aí do 10. sim. Se ainda é a aceleração, entendeu? Aí você tem que olhar essa retinha aqui, né? E ela mostra Não, que quando não tem ela, tem só a do 10, tem só a reta mesmo. só. Ah, tá. Se Só digamos que o essa. gráfico Isso é fosse só isso aceleração, aqui, ó. entendeu? Isso, só isso. Tá ok. Bem, aí no caso eu não teria aceleração. Então, só que isso que eu também pensei, só que tem uma questão no livro que fala tipo assim, tem o gráfico, mas é por aceleração, mas tem só essa retinha, entendeu? Mas e o Isso que eu fiquei gráfico é de confusa. velocidade por tempo?
Acho que não. Peraí, deixa eu conferir aqui. Tem que ver isso aí. Então, só para localizar depois o que eu falei aqui, eu peguei o gráfico lá da questão, né, e só representei o que seria a área dele aqui, né, e frisei que é só o que está abaixo da reta até o eixo do tempo aqui, que é o eixo do x. Só o que está realmente abaixo do ponto, que é a origem, e o ponto aqui que finaliza, na verdade, a minha análise, né, porque o gráfico continua, beleza? Essa questão, ela me fala o seguinte, vamos lá. É uma bolinha de gude abandonada, ótimo, abandonada de certa altura do solo. Então já identifiquei que existe aceleração e com uma vantagem, é a da gravidade. 10 metros por segundo a cada segundo ou 10 metros por segundo ao quadrado. Em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar desprezível. Então a única força que existe aí é a força gravitacional, força peso. Ou seja, só existe uma aceleração então, a da gravidade. Nessas condições, os gráficos da distância percorrida, ele gosta de chamar de S, né? Velocidade V e aceleração A da bolinha, durante a queda, né, em função do tempo, estão corretamente representadas por. Bem, o que significa isso aqui, né? Talvez seja a melhor pergunta. 10 metros por segundo a cada segundo. Então, as variações de velocidade são sempre as mesmas para o mesmo tempo, né? Lógico, um segundo, né? Então, a minha variação, ou seja, a minha aceleração é constante. Eu falo isso no texto. Só que como a minha velocidade muda a cada um segundo, eu não sei quanto tempo que está caindo essa esfera aí, mas se ela é abandonada. Então, se ela cai com velocidade zero, depois de um segundo ela é 10, mais um segundo ela é 20 e assim por diante. Né? Tá só aumentando. Então, o meu gráfico de velocidade, ele tem que ser uma reta que só aumenta. Essa daqui não pode ser, porque não está mudando. Essa aqui, ok, ok. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, porque eles estão partindo do zero. Aqui não pode ser, e poderia ser esse aqui. A minha aceleração, ele já falou que ela é constante. Então, o meu gráfico de aceleração pode ser esse, nunca pode ser esse, nunca pode ser esse e esse aqui, né? Porque é uma velocidade Só ficou beia, constante, né? né? Constante de 10 o tempo todo. O que poderia acontecer, né, dependendo do referencial, é você chegar à conclusão que seu gráfico de aceleração não seria bem esse aí não. Ele poderia ser esse aqui, ó. Né? Em vez de colocar o 10, depende do referencial, né? Lógico que é só olhar ali, mas ele pode inverter os referenciais aí, né? Aceleração, né? A aceleração em função do tempo. Poderia ser uma reta aqui, ó. Negativo, menos 10. Depende como que ele está analisando a velocidade. Aqui ele está considerando a velocidade, como ele foi abandonado, ele está caindo, ele está considerando que para baixo é positivo. Por isso que meu gráfico tem que ser positivo para aceleração. Se ele estivesse considerando que para baixo, se ele colocasse que o gráfico de velocidade, tá, fosse, e poderia ser, tá? Poderia colocar aqui o gráfico de velocidade, um gráfico de velocidade aqui. Ele poderia ter colocado aqui velocidade, tempo e como que seria essa reta? Sairia do zero, só que assumindo valores negativos, para mostrar que para baixo é negativo. Só isso. Então, se esse gráfico fosse para baixo, que é uma possibilidade, a minha aceleração também tinha que ser negativa. Como aqui ele já começou positivo, então minha aceleração também é positiva. Porque o movimento é o tempo todo o quê? Acelerado. Ok? Acelerado. Então tá aí. Bem, tudo bem até aí? Então eu já eliminei um bocado de coisa aqui. Agora a minha dúvida, que eu acho que é uma coisa que pega muita gente, não vou falar que é uma pegadinha, porque tem uma teoria aqui, é o gráfico de distância. Né? Embora Bruno tenha perguntado aí do gráfico de aceleração, uma coisa que me perguntam muito é sobre o gráfico de distância.
Como a velocidade, vocês viram aqui que ela não para de aumentar, não tem como você percorrer sempre as mesmas distâncias. Pelo contrário, né? A distância, se você for olhar a formulazinha lá, né, ela depende da velocidade inicial, que aqui é zero, no caso aqui é positivo. A aceleração da gravidade, ela é uma equação de segundo grau. Ela aumenta muito rápido a distância. Por quê? Porque ela depende do tempo ao quadrado. Então não pode ser reta. Tem que ser uma parábola. Entendeu? Só que tem que ser uma parábola que já sai de uma certa altura, olha só. Foi abandonado de uma certa altura. Então não pode sair do zero. Todo Tem mundo que saiu já do zero. sair de outro, né? Depende do referencial que ele adotou aqui, deixa eu ver. Ele quer. Ah, tá. Ele falou distância percorrida. Perdão, aí foi eu que vacilei. Se ele estivesse falando de altura, tinha que começar lá de cima e ir diminuindo. Seria, deixa eu riscar isso aqui, que não é a resposta mesmo. Se ele estivesse falando de altura, né? Sair do ponto mais alto, da altura máxima, e ir diminuindo, até chegar no solo. Como ele está querendo distância percorrida, então ele está querendo isso aqui, ó, o delta D. Então ele sai do zero, né, do ponto inicial dele, que é a altura máxima, e vai aumentando a distância, certo? Então seria esse carinha aqui, ó. Letra Beleza? E. Letra E. Cara, só uma Certinho. coisa nesse exemplo que você fez por exemplo, da A altura. maldade é isso aqui. Pode falar. Essa curva aí seria o contrário, né? Ou não? Se fosse a altura, É. sairia do ponto mais alto descendo. Porque a parábola ela é a seguinte: o ponto mais alto da parábola mostra quando é a altura, tá? Vou até desenhar aqui, ó. Mostra que a velocidade é zero. Que o vértice da parábola, a velocidade é zero. Então a velocidade vai aumentando, ou seja, no caso aqui, ele vai adquirindo ele vai diminuindo a altura aqui, né? No caso, né? Você pensou em alguma coisa assim, ó? Pra Não, eu cima? pensei, por exemplo, Eu na posso. parábola sendo curvada para baixo, entendeu? Eu pensei que fosse. Mas assim, eu fiz ela curvada para baixo, ó. Ela tá virada para Não, baixo. não, ao contrário, virada para cima, entendeu? Que eu pensei que ela Ah, tá. fosse, porque da altura. Mesmo se fosse a altura, sair daqui, mas sairia da origem ou não? Sairia da origem como a letra A aqui, ó. Porque se ele sair curvado para cima de uma certa altura, porque ele já tá lá em certa altura, né? Aí ele ia só adquirindo a altura cada vez mais, né? Então ele tinha que virar Uhum. era para baixo mesmo, ó. Certo? Ah, tá, entendi. Opa. Ele tinha que virar para baixo mesmo, né? Senão aqui ele ia percorrer alturas, né, cada vez maiores aqui. Então a melhor resposta aí é a de baixo. Quando nós falamos de queda livre lá, nós fizemos os três gráficos, foi justamente por isso, ó. Eles podem ter essa cara que vocês estão vendo aí, tá? Ou essa daqui, ó, né? Virada para baixo aqui, né? Porque o referencial poderia ter mudado. Menos comum, tá? O mais comum é isso aqui mesmo, ó. Tá certo? O mais comum é isso aqui mesmo, ó. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Ok, Carlos. Ô, Carlos, o dever Então, então é pra te enviar no WhatsApp? Pode ser, que aí às vezes eu demoro a dar ok, porque eu tenho que baixar ele, colocar o seu nome lá Ô, bonitinho. Carlos, Oi. dá tempo de você me explicar só uma coisinha? Sim. Nessa questão Você mesmo? vai lá. Não, não, é da 7. Isso aí. Assim, minha dúvida é assim, porque tá pedindo a velocidade inicial, que é Sim. esse VO lá em cima, Esse né? é. Só que aí, tipo assim, eu pensei assim, se você fizer a área do trapézio e substituir a altura por VO, você já acha o VO, né? Perfeitamente. Aí você já acha. Só que aí quando eu fiz, deu 8 e é 10. Aí eu queria saber o que que tem que fazer, tipo, pra dar 10. Quando você montou essa equaçãozinha aí para calcular a área, né? Você pegou aqui a base maior, mais a base Mais menor a que é base 6, menor a altura que é o V0, vezes a... dividir por 2. Isso. E igualou Isso, aí com deu quanto? 8.
E igualou com quanto? Ah, nada. Por quê? Pois é. Que tem que igualar. Isso. Tem que igualar 80, né? Tem que igualar 80. Tá? Mas por quê? Vamos Porque lá. é o final. Exatamente. Se você fosse. Porque aqui, essa questãozinha, ela não é simples mesmo. Por quê? A gente tá meio que acostumado, tradicionalmente, perguntarem a distância. A gente tá meio que acostumado. Eles falam assim, qual que é a distância? Né? Determine aí pra mim a distância percorrida. Aí você vai, tem que trabalhar, bacana, tem um trapézio aqui. Aí eu vou lá, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Beleza. Aí você vai lá, calcula a área toda e acha o quê? Distância percorrida. E agora ele fez o seguinte. O gráfico abaixo é velocidade em função do tempo, beleza? Se o deslocamento é efetuado. Deslocamento. Mas como está tudo positivo, é a mesma coisa que distância percorrida. Se o deslocamento é efetuado pelo móvel nos 10 segundos, que é o que está pedindo no gráfico, é igual a 80, quer dizer, ele já te deu isso aqui, ó. Ele já te falou quem que é o delta D. Qual que é a velocidade, então? Então, essa continha que você fez aí, que você achou 8, você tinha que ter igualado ela a 80. Então, na verdade, é o delta D que é 80. E quem que é a minha base maior? O tempo total, mais a base menor, que é o 6. A altura é o que você não tem, dividido por 2. Aí você vai achar. Então sempre quando o gráfico, tipo assim, for todo positivo, o deslocamento é igual a distância percorrida? Exatamente. Se ele for todo positivo Ah, ou se ele for todo negativo. Ele não pode ser as duas coisas. Se ele for todo negativo, significa que o cara andou o tempo todo para esquerda. Né? Mas beleza, vai coincidir. Ele não sabe o que é direita, né? Ele andou a vida toda para esquerda. Então vai coincidir o que é distância de deslocamento. Não pode existir, é isso aqui, ó. O cara sair daqui de baixo, passar lá para cima e ter negativo e positivo no gráfico. Aí vai ser diferente. Beleza? Caso contrário, não. Tranquilos? entendi agora. Obrigada, viu, Carlos? Nada, nada. Bem, então tá aí. Bom que tirou umas dúvidazinhas aí, né? Tá mais fácil de fazer a atividade, certo? Essa aqui tem até no livro de vocês aí. Tá mais fácil. Aqui, ó. Essa daqui, Vitória 4, essa tem uma diferença muito grande entre perguntar o que é distância e o deslocamento, porque eu tenho tanto uma região negativa quanto positiva aqui no gráfico, Aham. né? Eu não consegui resolver porque eu não sabia que quando tudo era positivo os dois eram iguais. Aí agora dá pra Ótimo. resolver. Fechou então. Tranquilos? Então ficou aí uma aulinha Tranquilo, de dúvida aí. Carlos. Beleza? Beleza, Carlos? Fechou? Falou? Fechou, galera? Fechou. Fechou. Carlos. Obrigada. Um abração pra Obrigada. todos.